Existe uma data específica no calendário que faz seu estômago revirar toda vez que o ano dá a volta. Talvez seja o dia de um acidente, o dia de um funeral, o dia em que você descobriu uma traição ou o momento exato em que você percebeu que havia falhado de forma irreversível. O seu corpo lembra antes da sua mente. As palmas das mãos suam, o peito aperta, e por uma fração de segundo, você é transportado de volta para aquele quarto escuro, para aquele hospital ou para aquela ligação telefônica que partiu sua realidade em duas. A neurociência chama isso de marcador somático. É a cicatriz física que o trauma deixa no seu sistema nervoso. E se eu te dissesse que existe uma saída? Imagine que eu coloco uma caixa preta na sua frente agora. No centro dela, existe um único botão vermelho, iluminado, pulsante. A proposta é simples e irreversível. Se você apertar esse botão, a memória daquele dia específico será completamente erradicada. Não estou falando de terapia, de ressignificação ou de aceitação. Estou falando de uma cirurgia psíquica completa. Você vai acordar amanhã e aquele peso no peito terá desaparecido. A voz daquela pessoa que te humilhou será silenciada. A imagem do acidente será deletada como um arquivo corrompido. Você sentirá uma leveza que não sente há anos. A ansiedade crônica que te impede de dormir vai evaporar. Você será, finalmente, livre. Mas existe um preço. Sempre existe. A memória não funciona em isolamento. Para arrancar a raiz desse trauma, o algoritmo desse botão precisa levar junto todo o contexto temporal onde ele está inserido. O preço para apagar aquele dia terrível é perder todas as memórias do ano em que ele aconteceu. Tudo! Os 12 meses inteiros. Você perde o pior dia, mas também perde o dia em que conheceu alguém importante naquele ano. Você perde as risadas, perde o aprendizado, perde as viagens, perde os filmes que viu, as músicas que descobriu e as pequenas vitórias que conquistou enquanto tentava sobreviver à dor. Um ano da sua vida vira fumaça. A pergunta é: você aperta o botão? Não responda rápido. A maioria das pessoas, cerca de 90%, diz sim nos primeiros segundos. O instinto humano é fugir da dor. Somos programados biologicamente para a esquiva. Se colocamos a mão no fogo, nós atiramos. Se uma memória queima, queremos apagá-la. É o princípio do prazer imediato. Mas eu estou aqui para te dizer que, se você apertaria esse botão sem hesitar, você está cometendo o maior erro estratégico da sua existência. E se você faz parte da minoria minúscula que sentiu repulsa pela ideia, você entende algo sobre a natureza humana que a maioria ignora. A dor não é um erro do sistema. A dor é o sistema. Vamos chamar quem escolhe o esquecimento de o turista da existência. Essa pessoa quer viver apenas nos picos de dopamina. Ela vê a vida como um feed de rede social, onde só as fotos bonitas devem permanecer e tudo que é feio ou doloroso deve ser deletado. Parece atraente, não é? Uma vida sem cicatrizes. O problema é que uma vida sem cicatrizes é uma vida sem defesa. Imagine que o evento traumático que você quer apagar foi uma traição devastadora em um relacionamento abusivo. Você sofreu, chorou, perdeu o chão. Mas nos meses seguintes, aquela dor te ensinou a identificar padrões de manipulação. Você aprendeu a impor limites. Você aprendeu a ler a linguagem corporal da mentira. Você desenvolveu uma armadura. Agora, imagine que você aperta o botão. A traição some. A dor some. Mas o aprendizado também some. Você volta a ser a pessoa ingênua de antes. E o que acontece com quem não tem memória do perigo? Cai nele de novo. A pessoa que apaga o trauma está condenada a repeti-lo. É o ciclo do eterno retorno. Você vai encontrar outro parceiro abusivo, vai sofrer a mesma traição, vai sentir a mesma dor e vai querer apagar de novo. Você se torna um rato de laboratório correndo em uma roda, achando que está avançando, mas preso em um loop de ignorância. O cérebro humano funciona através de conexões associativas. O que você chama de eu é, na verdade, uma tapeçaria complexa de memórias. Quando você arranca um ano inteiro dessa tapeçaria, você cria uma dissonância cognitiva. Imagine que naquele ano horrível, justamente por estar sofrendo, você se tornou mais empático com a dor alheia.
Você ajudou um amigo que estava passando por algo parecido. Você leu livros que nunca teria lido se estivesse feliz. Você ouviu músicas que tocaram sua alma de um jeito diferente porque você estava quebrado. Essa versão de você, mais profunda, mais resiliente, deixaria de existir. Ao apertar o botão, você regride. Você volta a ser uma versão anterior de si mesmo, menos adaptada. É como desinstalar uma atualização de software crítica que corrigia falhas de segurança. Você fica vulnerável a vírus antigos. Mas existe um grupo, aquele pequeno percentual que mencionei no início, que olha para a oferta do esquecimento com desdém. Essas pessoas não são masoquistas. Elas choram, sentem o aperto no peito, têm pesadelos, mas entendem o conceito de antifragilidade. Nassim Taleb descreve o antifrágil como aquilo que melhora com o caos, que se fortalece com o impacto. O osso calcifica mais forte onde foi quebrado. O músculo cresce apenas quando as fibras são rompidas pelo esforço. A mente humana segue a mesma lei. Se você decide manter a memória do pior dia da sua vida, você está fazendo uma declaração de poder. Você está dizendo, isso aconteceu, isso quase me destruiu, mas eu sou maior que isso. Você integra a sombra. Carl Jung dizia que a árvore não pode alcançar o céu se suas raízes não alcançarem o inferno. O ano que você quer apagar foi o ano em que suas raízes cresceram. Foi o ano em que você descobriu quem realmente estava do seu lado. Foi o ano em que você descobriu que conseguia sobreviver ao insuportável. Pense na pessoa que você mais admira. Pode ser uma figura histórica, um parente, um mentor. Agora, tire dessa pessoa todos os momentos de sofrimento, todas as derrotas, todas as perdas. O que sobra? Sobra alguém superficial. O carisma, a sabedoria e a força magnética que você admira nessa pessoa foram forjados no fogo das experiências que ela, provavelmente, gostaria de ter evitado na hora, mas que jamais apagaria hoje. Existe também um aspecto de engenharia social perigoso aqui. Uma população que apaga suas memórias ruins é uma população facilmente manipulável. Se você não lembra dos erros do passado, acredita em qualquer promessa de futuro. Se você não lembra da dor da guerra, apoia o próximo conflito. A memória da dor é o sistema imunológico da sociedade e do indivíduo. Apagá-la é induzir uma AIDS psíquica. Você perde a capacidade de combater as mentiras. Vamos ser brutalmente honestos. A tentação é real, porque a memória não é um arquivo estático, ela é viva. Cada vez que você lembra do trauma, você o recria. Existe o transtorno de estresse pós-traumático, onde a memória não é passado, é um presente eterno. Nesses casos clínicos, o esquecimento seria uma bênção médica. Mas eu não estou falando de patologia, estou falando da condição humana comum, daquela vergonha que te impede de dormir, daquela rejeição que te faz duvidar do seu valor. Se você apagar o ano em que foi demitido, você apaga a coragem que teve para mudar de carreira. Se você apagar o ano em que ficou doente, você apaga a gratidão que sente hoje por simplesmente respirar sem dor. O contraste é necessário. A luz só tem significado porque conhecemos a escuridão. Sem o inverno, a primavera é apenas uma mudança de temperatura, não um renascimento. Você é a soma dos seus desastres, tanto quanto é a soma das suas vitórias. Se você retirar as peças pretas do tabuleiro de xadrez, o jogo perde o sentido. Vou te contar o que acontece com quem recusa o botão. Com quem diz não, eu fico com a dor. Essa pessoa desenvolve o que a psicologia chama de crescimento pós-traumático. É uma reconfiguração completa da hierarquia de valores. Coisas triviais que estressam as pessoas normais, o trânsito, a fofoca, a opinião alheia, deixam de afetar quem já viu o abismo de perto. Você se torna blindado contra a mediocridade. Você desenvolve uma urgência de viver que o turista da existência jamais compreenderá. Ele vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Você vive como quem sabe que o mundo pode desabar numa terça-feira qualquer. O botão vermelho ainda está na sua frente. Ele brilha, convidativo. Ele promete o silêncio. Ele promete que você vai voltar a ser aquela pessoa leve, inocente e despreocupada que você era antes de tudo acontecer. É sedutor. Quem não quer ser inocente de novo? Mas a inocência é apenas uma palavra bonita para a falta de experiência.
E a experiência é a única moeda que tem valor real no mercado da vida. Se você apertar, você perde a dor, mas perde a si mesmo. Você se torna um estranho em sua própria história, com um capítulo arrancado, tentando entender por que se sente incompleto. Você vai olhar fotos daquele ano apagado e ver um rosto que sorri, mas não vai lembrar o motivo do sorriso, nem o gosto da comida, nem o cheiro do lugar. Você será um fantasma na sua própria cronologia. A escolha final é sua. Você prefere ser feliz e vazio, ou cicatrizado e real? Você prefere a amnésia confortável ou a verdade brutal? A maioria vai apertar. A maioria vai escolher o sono. Mas se você escolheu manter suas memórias, por mais terríveis que sejam, você acaba de passar no teste mais difícil de todos. Você escolheu a realidade. E isso é o que separa as crianças dos adultos e as presas dos predadores. A sua dor é o seu maior ativo. Não a desperdice. Use como combustível, use como mapa, use para garantir que quando a vida tentar te derrubar de novo, e ela vai, você não seja pego de surpresa. Porque você lembra, você sabe, e você sobreviveu. Guarde o seu pior dia. Ele é a prova de que você é indestrutível. Nos vemos na próxima análise.